Olá a todos e todas. Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre engasgo. A situação corriqueira comum pode acontecer em qualquer local, pode acontecer em um churrasco de família, pode acontecer na rua, pode acontecer com você, pode acontecer com outras pessoas. E o que é que a gente deve fazer no engasgo? Meu nome é Anne Carolina das Chagas Bandeira e eu sou a professora de vocês por hoje. Então, vamos falar do engasgo. O nome técnico é o OVACI, que é a obstrução de vias aéreas por corpo estranho. O que é isso? No geral, o nome técnico é OVACI e refere-se a toda situação que pode afetar a ventilação de maneira parcial ou total, deixando a vítima asfixiada e, claramente, sujeita à morte. A conduta utilizada vai depender do nível de quê? De obstrução e da consciência da vítima. Então, nós temos dois pontos aí para lidar. Nós temos aquela asfixia parcial e temos aquela asfixia total. A asfixia parcial, geralmente a vítima ela está o quê? Consciente. Inclusive, ela vai reclamar, ela vai dizer que ela não está conseguindo respirar. Às vezes ela emite sons, às vezes ela emite palavras. Já a obstrução total, não. A vítima ela não consegue emitir nada e ela começa a ficar pálida e os lábios, né, que a mucosa vai ficando cianótica, que é aquele arroxeamento. Então, pode acontecer, geralmente, quando é um caso de total. Como proceder perante a obstrução das vias aéreas? E quando a vítima conseguir tossir, você vai encorajar ela a tossir. Geralmente no engasgo parcial. O ar passa ainda pela via aérea superior, e aí a vítima, na verdade, ela fica querendo expelir mesmo. E aí você vai falar, tosse mais um pouco. E aí você vai estimular essa pessoa a tossir mais. Se ela não conseguir expelir aquilo que está engasgando ela, você vai inclinar um pouco a vítima para frente e nessa inclinação você vai fazer, ó, 5 pancadas na parte das costas entre as regiões omoplatas, certo? Então, usando essa região, que é a região hipotenar, que é a mais indicada, você faz, ó, as pancadas, certo? Fez as pancadas, tem que ser uma pancada efetiva, tá? Com essa região, não vai machucar a vítima. E aí você faz as pancadas e tenta ver se ela vai conseguir expelir o corpo estranho. Todavia, se não conseguir, a gente vai realizar a manobra que a gente chama de manobra de Hammond ou manobra de tração abdominal. Essa manobra é uma manobra simples, rápida e muito efetiva. Já pude utilizar essa manobra em várias situações e, de fato, ela é muito efetiva. Como você deve utilizar essa manobra? Primeiramente, você vai ficar atrás do paciente, aí você vê aqui na imagem, certo? Você fica atrás do paciente e faz o quê? Uma mão você fecha, a outra você segura. E aí você faz o movimento. Um movimento importante, ó, como está na imagem. Eu vou fazer junto com a imagem. De dentro, de fora para dentro e de baixo para cima. Ó, é um J, certo? E aí você vai fazer de maneira rápida para o quê? Para tratar a asfixia e expelir o objeto do paciente. Vai engasgando o paciente. Pode ser um alimento, pode ser um brinquedo, criança, né? Aqui essa imagem, você também pode olhar, ó, uma socorrista, uma pessoa até leiga, ela observou que o paciente estava o quê? Com sinais clínicos de engasgo. O sinal mais claro é colocar a mão aqui no pescoço, porque quando ele coloca a mão no pescoço, consequentemente ele está sem ar. E aí ela vai atrás dele para começar a realizar a manobra. Paciente, ó, pode ser parcial ou total, obviamente. O parcial, você tem mais chance de estimular a tosse, de ter pancadas entre as homeoplatas, para levar o paciente, e aí até a manobra. Obviamente, se for total, esse paciente vai ter menor tempo de ação, mas você também pode executar o passo a passo. E aqui a manobra de Heimlich, ou tração abdominal, certo? Aí tem aqui o socorrista fazendo a manobra, tentando o quê? Tratar a asfixia desse paciente. Lembrando, uma mão fica sobre a outra e ó, um J, de fora para dentro, de baixo para cima. Qual região especificamente? Justamente abaixo do apêndice tifoide, certo? É nessa região que a gente faz. Porque vai gerar uma pressão intraabdominal muito elevada, consequentemente vai gerar uma pressão nessa região torácica
que vai expelir o objeto. Crianças. Crianças de 3, 2, às vezes, a depender do tamanho da criança, de 2 a 10 anos, né? Elas têm uma estatura menor que um adulto. Então, você deve o quê? Abaixar na altura da criança. O mesmo passo a passo. Estimula a tosse. Não tosse mais, tosse mais. Não está conseguindo. As pancadas nas costas. Não conseguiu, não teve êxito. Vem para a manobra de tração abdominal, a manobra de Hammett. E aí você faz a manobra. A depender do tamanho da criança, você só precisa usar uma mão. Ó, se for uma criança muito pequena. Uma mão é o suficiente. Bebês. E é o que mais acontece com bebês, né? Você tem a oportunidade de trabalhar com qualquer criança saudável ou hospitalizada, ela pode ter um engasgo. Com leite materno, com água, com um brinquedo. Então, criança é bem comum. Então, o que a gente deve fazer na criança? A criança, a gente vai trabalhar diferente. Olha as imagens aqui que tá posta para vocês. A criança, primeiramente, ela com para cima, como está na segunda imagem aqui, você com 2 dedinhos, ó, no externo da criança, você vai fazer 5 pressões, ó, 5 pressões. Depois que você fez as 5 pressões, você vira a criança, e aí virando você faz, ó, com região hipotenar, entre as omoplatas, é o mesmo princípio, só que para uma pessoa de menor estatura, que é a criança, um bebê. E aí você vai e faz assim, tá? Voltou. Olha, uma coisa importante. O objeto é visível, dá para você pinçar o objeto, você pode, ou o alimento, você pode fazer, ó, pinça, na boca da criança. Não dá para ver, não tem pés cegas. Importante isso, porque você pode empurrar mais, obstruir de forma pior. Então não tenta. Você vai fazer 5 compressões no externo e 5 pancadas nas costas entre as omoplatas até a vítima ela voltar e expelir o objeto. Obviamente, em qualquer situação, seja com adulto, seja em qualquer situação, seja com adulto, seja com a criança, se ela entra na parada cardiorrespiratória, no geral, essa também é uma característica de uma parada respiratória, e depois ela desenrola para a cardíaca. Então, se por acaso acontecer esse tipo de processo, o que você deve fazer? Iniciar suporte básico de vida, compressão, abertura de vias aéreas e ventilação. É dessa forma que você consegue fazer a execução correta até chegar ao serviço médico de urgência. Então, um prazer estar com vocês e aguardo vocês até as próximas. Tchau, tchau.